E aí, pessoal, aqui quem fala é José Auto Invest. E no vídeo de hoje estarei trazendo aqui um vídeo um pouco, pode-se dizer por muitos, polêmico, tá certo? Hoje, como vocês viram aí na thumb, vamos falar sobre o Drex, tá certo? Então, por que trago esse assunto, tá? Me perguntaram se o Drex tem muita coisa a ver com o Bitcoin por saber que o Drex é uma moeda digital. Então, se você quer saber tudo sobre o Drex, fica aí logo depois da vinheta. Yeah. Yeah. Então, pessoal, sem mais delongas, primeira coisa que eu quero pedir para vocês é que deixe o like, pessoal. Tá, toda vez que eu bato nessa tecla, tem muita gente assistindo sem deixar o like, pessoal. É bom deixar o like para ser divulgado, não vai custar nada para vocês. É só clicar aí e deixar o like. Também compartilha aí esse vídeo com amigos e famílias de vocês, tá? Para a gente divulgar as informações. Mas sem mais delongas, tá? Trago aqui, tá? Diretamente do Banco Central do Brasil, o que eles falam, o que é o Drex, tá? O Drex, pessoal, é nada mais, nada menos do que o real em forma de que em moeda digital, certo? Ou seja, o intuito do Drex, de forma geral, é terminar aí, ou seja, deixar de existir a moeda e o real em papel, certo? Então, trazendo essas informações, tá? Eu vou trazer informações para vocês, né, diretamente de fontes seguras, tá? E não vou deixar aqui minha opinião, porque eu quero saber qual é a opinião de vocês aí no comentário, tá certo? Deixe a opinião de vocês após saber disso tudo aqui no comentário, certo? Então, de acordo com o Banco Central, tá? O DEX vai permitir vários tipos de transações financeiras seguras com ativos digitais e contratos inteligentes, certo? É isso aí que o Banco Central diz. De forma geral, ele traz aqui um modelinho, tá? De como vai funcionar, um dos benefícios aí que vai funcionar o Drex, né? Ele dá até aqui um exemplo com relação a uma compra de um veículo, tá? E ele traz aqui um modelinho para vocês verem como irá funcionar, né? Mas de forma geral aqui, vou trazer o exemplo que o Banco Central diz, certo? Tá. Se você for comprar um carro e você tem receio de pagar essa compra, então você tem aquele medo de comprar o carro porque você não sabe como se o vendedor, né, tem uma boa índole e assim sucessivamente, tá? Ele diz aqui que com o Drex isso vai ser uma forma de facilitar esse tipo de transações. Por quê? Porque quando você for comprar um carro, a transação só vai ser concluída, ou seja, você só vai terminar de pagar, né, o vendedor lá só vai receber depois que o carro tiver toda a documentação correta, mais rápido em seu nome, certo? Então, é um dos serviços aí que o Drex traz, né? Ele traz de informações para vocês, certo? Bom, eu vou trazer algumas opiniões de especialistas aqui, principalmente em moedas digitais, tá certo? Pois isso se torna mais seguro, tá? Não quero deixar minha opinião e aqui interferir, certo? O primeiro especialista que eu trago aqui para vocês é Juan, tá certo? Ele é ali do canal Investidor Sardinha, tá certo? Juan Sena, ele falou recentemente, tá? No dia 28 de outubro de 2024, o seguinte, certo? Eu quero deixar aqui destacado alguns pontos que ele fala sobre o Drex, certo? Se vocês quiserem conferir, ele também tem vários vídeos no canal dele falando sobre o Drex, tá? Bom, ele diz o seguinte, tá? Em um dos vídeos que ele apresenta, ele traz alguns cenários hipotéticos, tá? Existe um vídeo aí na internet rolando sobre cenários futuros que pode acontecer a partir do momento que a gente começar a utilizar o Drex, tá? Lembrando, pessoal, que o Drex está para ser implementado já a partir do ano que vem, 2025, e tende-se
a zerar o papel, né, zerar ali o dinheiro físico, tá? A partir de 2027, certo? Informações aí importantes para vocês, tá? Então, o que é que ele diz, né? Ele traz ali no vídeo uma hipótese do que pode acontecer, tá certo? Com o Drex. No vídeo que foi exibido, né, ele diz que o Drex pode, né, trazer algumas facilitações, como alguns descontos automáticos já direto da fonte da sua conta. Ou seja, você recebeu ali o seu dinheiro digital, né, como será tudo digital, já vai ter lá descontos automáticos para facilitar, como uma conta de luz, água, cartão de crédito, né, taxa de lixo municipal em algumas cidades que pagam, né, e assim sucessivamente, tá? Fora em outros impostos que podem existir, tá? Então, seria já descontado como um débito automático, tá certo? O que ele realmente conta sobre a questão do Drex, tá? Que o Drex, de forma geral, pessoal, né, logo no começo do vídeo eu falei, o Drex vai ser igual ao Bitcoin. Bom, vou dizer para vocês logo diretamente que não, Drex não é igual ao Bitcoin. Qual é a diferença então, José? Já que todas as duas são moedas digitais. Ponto. Ponto bastante específico e um ponto que você tem que entender é que o Bitcoin é uma moeda descentralizada, certo? É uma moeda descentralizada no qual só você tem acesso a ela. E do momento que você compra lá uma porcentagem de Bitcoin até chegar a um Bitcoin e assim sucessivamente, só você tem acesso a ela, diferente do Drex, certo? O Drex é uma moeda centralizada. Ou seja, esse é o principal ponto aí que difere as duas, tá? Então, ele traz aqui várias hipóteses, tá certo? Aqui no Investidor Sardinha, sobre a questão do controle social da população e entre outras coisas, tá? Trazendo outro artigo falando sobre isso, tá certo? Esse artigo aqui foi feito também recentemente, tá? No dia 28 de outubro também de 2024, pelo o analista de criptomoedas Luciano Rocha, tá? Ele traz aqui opiniões e também afirmações de uma deputada, tá bom? Trazendo aqui para o ponto principal. Qual é a deputada que ele está trazendo aqui? Foi uma entrevista que ele fez com ela, né? É uma deputada chamada Júlia Zanata, tá? Do PL, tá? Uma deputada federal, que ela está falando a respeito sobre o Drex de modo geral, tá? Existe o PL que está sendo para voltar, está ganhando força, tá certo? Recentemente está ganhando muita força, que é em relação ao Drex, tá? E ela traz alguns pontos de preocupações, tá certo? Então, eu vou trazer esses pontos aqui para vocês, tá? É, Lá no artigo, aqui no artigo, como vocês podem ver, está dizendo aqui, contra o fim do dinheiro físico. Né? Isso aqui a gente já relatou, né, com relação a essa questão do dinheiro físico, né, que o PL que está sendo votado é para justamente isso, né? Então, quando ela fala com relação ao Drex, ela não está dizendo que o Drex não precisa ocorrer, e sim a forma que está sendo imposta, né, que ela está sendo contra. Que forma é essa? Justamente de ter só moedas digitais. Ou seja, eu acredito, né, que ela está pensando naquela população, principalmente uma população que tem menos acesso à internet, né? Não dizendo que, aí você pode estar se perguntando, José, mas hoje todo mundo tem um celular, tal. Realmente, hoje realmente a grande maioria aí, vou nem colocar 90%, vou botar 85% da população, né, tem um smartphone, né, e tem uso. A questão é, essa população sabe utilizar, né? Então, é, é uma das preocupações, tá? E eu vou trazer aqui o que é a preocupação aí maior sobre os riscos futuros que eles pensam, né? E por isso que está batendo na tecla
né, ela foi contra com relação à não aprovação do Drex da forma que está sendo imposta. Por quê, né? Ó, se o projeto em si não impede o desenvolvimento do Drex, ou seja, o projeto que ela está trazendo não impede o desenvolvimento do Drex, porque ela está trazendo tantos riscos, tá? E esse foi o destaque. O Drex já chegou na segunda fase, né? E ela está lutando contra essa proposta de implementação hoje. Por quê? Quando ela lê sobre o Drex, menos ela quer implementar, tá? O risco ao longo do prazo dessa moeda digital, hoje, né, a maior preocupação é que hoje a gente está realmente, né, em uma democracia. Porém, ninguém sabe como os governos vai ficar futuramente, né? Ou seja, sabemos que se o Drex é uma moeda centralizada, aonde vai ter monitoramento geral sobre o governo, como isso vai funcionar, né? A preocupação futura é, tá, se vai estar controlando direto todos os meus gastos, o que eu estou fazendo ou não com esse dinheiro, se futuramente essa democracia acabar. Como é que vai ficar este poder total que tem em cima dessa moeda, tá? Então, uma das grandes preocupações. E outro aqui, né, outro informação que eu quero trazer para vocês, tá? É de um podcast, tá? Esse vídeo foi tirado, tá? Vai ser um tipo react, tá certo? Tá? Todos os direitos aí dos irmãos Dias, certo? Sobre este vídeo, onde o 38 fala aí sobre essa questão do Drex, tá? Olha o que ele diz aqui. A CBDC, expressamente, o Drex, não é mentira, isso está na internet, isso é amplamente divulgado. Eles vão fazer controle social do dinheiro, o benefício social vai ter X reais que pode gastar com isso, X reais que pode gastar com isso, X reais que pode gastar, vai ser vinculado por finalidade, tempo, vai ter inspiração, vai ter tudo isso aí, velho. É controle social absoluto, é satânico. Então, observem que tem alguns pontos que vai trazer benefícios, né, com relação às transações, por exemplo, com relação ao golpe, até o próprio investidor Sardinha ele fala ali, né, com relação à questão da criminalidade, vai ter todo o controle em cima daquilo, porque tem como rastrear, porém, todavia, no entanto, se porventura, sei lá, alguém inventou alguma coisa sobre você, né, como ele fala aqui, né, o 38 está falando, alguma coisa inventou sobre você, e tipo, o governo bloquear sua conta, até que você prova o contrário, você tá ali com sua conta bloqueada. Você não vai ter acesso a nada, você não vai ter dinheiro nenhum físico para comprar alguma coisa, e tipo, como é que você vai viver? Então, toda a preocupação é essa, né? De uma moeda centralizada. Então, gente, o ponto aqui é que o Drex não é um Bitcoin, tá? O Drex não é um Bitcoin, tá certo? Tem essa diferença gigantesca, tá? Um abismo grande entre os dois, certo? E eu quero saber de vocês qual é a opinião de vocês com relação a esta moeda nova aí que está para implementar no nosso país, certo? Então, este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se existir alguma dúvida, deixe nos comentários e deixe a opinião de vocês, tá? Até os próximos vídeos. Tchau, tchau!